você não estará gostando de você, cuidando do seu trabalho, da sua alimentação, fazendo ginástica, correndo, dançando. Isso não é se valorizar. Exige mais do que isso. Você estará gostando de si no momento em que você gostar de uma pessoa que gosta de você. Quando não procurar mais aquele amor bandido, aquele amor que maltrata, aquele amor que te coloca para baixo, sufoca, que tu fica se defendendo, se explicando, se justificando, aí sim, quando ama uma pessoa que realmente gosta do teu jeito, não tem quem segure. Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem gosta de você. Quintana, um pacto gaúcho. É isso. Felicidade é escolher quem nos escolhe. Bem-vindo à máquina! Eu desafio. Não há nada mais feminino do que uma mulher usando calça. A calça é um teste de elegância, porque tem que colocar as mãos no bolso, tem que se portar, há uma sutileza, um mistério. Saia, vestido é golpe baixo. A calça mostra o quanto que ela tem o mundo ajustado à sua cintura. Bel Coelho, que bom que tu veio pra máquina. Onde tu tava? Tava na minha cozinha. Fazendo o quê? Qual era? Cozinhando. A gente não, porque ela não faz prato. Ela faz gentileza. Obrigada. A chefe, ela conduziu o programa Receita de Viajante. Tu tem o restaurante que é o Clandestino, que ele é sazonal. Sim. Por que ele se tornou sazonal? Na verdade, eu tinha restaurante que abria todo dia e aí eu entrei numa fase na minha vida que eu queria ter um pouquinho mais de independência. Tive um filho e agora eu abro uma semana por mês. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Vila Madalena, na minha cozinha. Que é uma na tua cozinha mesmo? Na minha cozinha mesmo. Não é a minha cozinha pessoal, né? Eu tenho uma cozinha de produção e tenho um salãozinho para 20 pessoas, 24 pessoas. São eleitos. Como tu faz para conseguir Não, ser? eles é que elegem. Se querem ou não. Não, ir, tem muita né? disputa sendo tão rarefeito. Tem, assim, na verdade, depende do mês, né? Depende do... Eu sei que mas já tem gambista, tem ágil, tem gente comprando. Vendendo na porta. Não, ainda não. Um dia eu chego lá. Mas então, aconteceu devido a filho? Sim. E, na verdade, eu também fui gravar o programa, o Receita de Viagem, por 6 meses, 7 meses. Eu viajei o Brasil inteiro. Foi mais 35 Roraima, cidades. Até os Pampas Gaúchos, então... Como assim até os Pampas Gaúchos? Eu digo de Roraima até os Pampas. De norte a sul. E aí eu fiquei muito pouco em São Paulo. Então, foi uma decisão... Eu queria fazer mais audiovisual, eu queria estar mais livre para viajar, pesquisar. Então, o Clandestino, assim, itinerante, foi uma fase de vida mesmo. Talvez um dia eu tenha de novo um restaurante diário, aberto para a rua. Qual foi o impacto do filho na alimentação, na criação de cardápios?
Porque a alimentação da criança é muito peculiar. É. E eu pensei muito. Eu aposto que tu, como mãe, deve ter inventado bastante. Bastante. Na verdade, eu não entendia muito bem por que as crianças comem mal, ou muitas comem mal. Sim, porque parece que tu tem que ter uma super alimentação. E, na realidade, eu descobri que os pais se alimentam mal muitas vezes, né? Ou não expõem a criança a gostos diferentes logo cedo. E é isso que eu resolvi fazer desde os 6 meses. Eu fazia papinhas que tivessem alguma folha escura, mais amarga, e que fosse gostosa, né? Saborosa, temperada. Cebola, alho, ervas, manjericão, tomilho. Eu, desde o início, já... Tu começava a traficar. Exato. Já expus meu filho a vários sabores. Eu não misturava tudo, porque eu acho que essa é uma tendência, fazer uma sopa muito nutritiva, com muitos ingredientes, e aí a criança só sente gosto de mandioquinha, ou de, enfim, de um ingrediente que se sobressai. Então, é mais caldo do que sopa, né? Aí eu usava menos. É mais poção mágica do que exatamente. caldo. Aí o que eu fiz era usar 3 ou 4 ingredientes no máximo, sei lá, uma raiz, uma folha verde, uma proteína, uma erva, para ele ter, se expor a um repertório maior de produtos, assim. E cuspia ou não cuspia? Não cuspia. Então, eu não sei se ele come bem hoje em dia por causa disso, ou se realmente ele come bem. Ele tem 2. Ou se ele come bem, porque ele come bem. Hoje ele come tudo? Tudo. Descarola, óbvio, descarola brigadeiro, né? Se aparece um brigadeiro, ele também não recusa. Mas os 2 anos condicionaria a criança a comer mais adiante, os 2 primeiros anos. É determinante. Bom, é a minha teoria própria, né? Eu acho. E tem que ver os pais comendo de tudo também, né? Senão, não adianta você querer que o seu filho coma bem se você não tem esse hábito em casa, né? De comer verduras e legumes e de tudo, né? Vamos puxar a alavanca. Opa. Venha. Que medo. Não, traga. Desapego. Tu teve fases na tua vida de total desapego ou não? Total? Não, já. Desapego? Já. De posses, de... Já. Em viagens, né? Viajando. Normalmente morando fora eu tive esses Quando momentos. Foi isso? Já faz uns 10 anos. Foi em Londres que... Tu estudou em Londres? Eu trabalhei em Londres. Eu fui convidada para fazer um projeto de um restaurante brasileiro lá. E o investidor era um louco, um inglês louco, meio picareta. Não deu certo. Que sufoco. Eu pedi demissão antes de acabar. abrir. Antes de abrir. Porque eu senti que eu estava entrando. Mas por que ele é picareta? Porque ele não me pagava. Sim. Pode ser um um indício, um bom prova indício. Incontestável. Mas aí, isso mexeu tanto comigo, porque eu tinha largado tudo aqui no Brasil, vendido apartamento e saído do restaurante onde eu chefiava e estava super bem. Mas aquilo mexeu, enfim, me tirou ao chão por algumas semanas e depois eu falei, tô livre. E aí fui viajar pela Europa e Foi fiz um detox pra ti. Foi um detox. É interessante, você quando você fica sem emprego de repente, sem um plano a seguir, assim... Tu realmente encontra aquilo que tu quer. Você descobre que você é mais independente do que você imagina, de todas essas amarras, né? Que a gente cria. O emprego, a casa, a família, a vida social... Óbvio que depois você acaba voltando a ter isso, né? Mas é interessante você saber que você sobrevive em circunstâncias adversas, né? Mas nessa imersão do teu trabalho, é possível se apaixonar? Se diz... Pela entrega de tudo, todos os sentidos à culinária, é possível se apaixonar?
Se Tem uma apaixonou vida, tem uma vida de amor com uma outra Sim, pessoa normal. claro. Que não seja absolutamente sequelada também. Ai, não sei. Aí eu não sei. Tu tá casada? Tô casada. O que ele faz? Ele é músico. Sim, ele é sequelado. Ele é explicado. Ele é mais normal que eu, provavelmente. Como é o nome dele? Rica Mabis. Tá, e aí, como vocês combinam os horários? Então, isso é um problema. Não, na realidade, eu não estou mais trabalhando todas as noites, né? Eu trabalho... Sim, tu deu uma preferência também para criança. Exatamente. Ok, entendi. Então a gente se vê com uma certa frequência. Antes, quando eu trabalhava todo dia, era bem mais difícil. Essas relações eram prejudicadas pelos meus horários, a minha rotina, sem dúvida. Agora eu estou mais tranquila. Eu trabalho 2 noites por semana. E tu 3. consegue acompanhar o trabalho dele ou não? Eu não sei se ele faz Sim. show. Não, ele não faz. Ele é produtor musical. Ele faz muita trilha sonora para cinema, séries de TV. Ele tem uma vida bem regrada, assim, tipo, de 9 às 6, sabe? Ele é um músico com alma de funcionário público, sabe? Sim. Ele tem os horários certos, Tem. o ritmo de trabalho. Ele gosta, ele constante. vai. O que tu não comeria e já recusou? Um prato que tu recusou? Nunca recusei nada. Nunca? Nunca. Não, eu tive momentos em que eu tive dificuldade, assim, mas não tinha como recusar. Que foi numa tribo indígena Yanomami, que eles caçaram um macaco e caçaram uma arara e começaram a fazer ali na minha frente. E começa a queimar o macaco no fogo de chão para tirar a pele, para tirar primeiro os pelos e depois a pele. Aquele cheiro de pelo queimado, tudo foi meio me enjoando. E também, assim, a gente hoje em dia tem uma consciência ambiental que quase te impede, né, de comer uma arara, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, os índios, eles estão sob uma outra lei, né? Eles são o meio ambiente, né? Diferente da gente. A gente se descolou do meio ambiente, mas eles são o meio ambiente. Eles comem o que eles conseguem caçar no dia e precisam de proteína. E é muito feio você negar comida numa tribo indígena. Eu estou lá aprendendo com eles, tentando entender qual é o dia a dia deles, a rotina, o que eles comem, como eles preparam a comida. E eu falo, não quero não, obrigada. Estou gravando sobre isso, né, filmando sobre isso e de repente falo, não vou comer não. Tantos anos trabalhando como chefe, tenho que admitir que não estava preparada para ver um macaco sendo chamuscado. O cheiro de pelo queimado me causou um certo enjoo, mas eu me mantive firme. A minha cabeça foi a mil. Eu estava curiosa para saber como eles preparariam a caça e até para experimentar a carne. Confesso que eu nunca tinha visto um macaco antes, assim, no fogo direto. É um pouco aflitivo. Que foi, máquina? Que só eu vejo, você vê, Abel. Essa noite eu tive um sonho, despertei em queda livre. O café tava cansado e o humor estava frio. Fui pra rua num delírio. Por que essa canção da Tulipa é tão importante pra ti? Na realidade, o disco inteiro é importante para mim. O disco é do Instituto, né? E eles chamaram a Tulipa para fazer essa faixa e uma outra faixa. E eu ouvi muito esse disco nos últimos tempos, porque meu marido é um dos caras do Instituto. Fofinho, que coisa Mas não é fofinha. porque é meu marido, eu acho realmente um descasso, assim, um disco importante. Eu sei que eu sou suspeita, mas... Tu é totalmente suspeita. Eu sei, Tu é uma mas- criminosa, nem somente suspeita. Mas você já ouviu? Ouve todos, você vai gostar. Eu acho bom mesmo. Tu tem, ele também tem Foram- o mesmo orgulho que tu tem pelo teu trabalho? Acho que ele tem menos que eu. Oh, mas o que aconteceu? Não, tô brincando. Não, acho que ele tem orgulho, muito orgulho de mim. Ele chega a te defender, por exemplo, quando te atacam. Porque tu sendo Ele uma me celebridade culinária, nossa, e tu acaba se metendo em polêmicas, né? Sim. Tipo no Masterchef, teve a questão do Lucas. Que o Aquilo é uma Lucas bobagem. deixou de ir pro Arthurito para ir
para teu restaurante. Não é verdade. Não, mas foi a O fofoca. que fizeram, Na realidade, assim, no ar, uma vez, quer dizer, a Paola... O integrante do Masterchef. A gente está falando de um integrante. Do Masterchef. Quando ele saiu do programa, a Paola ofereceu um estágio. Eu não vi esse episódio, eu não vejo necessariamente Masterchef. Já assisti, adoro o programa e tal, mas eu não tinha visto. E ele apareceu e me pediu um estágio. Quer dizer, ele pediu para uma pessoa que trabalha comigo. E confesso que quando ele chegou na minha cozinha, eu levei um susto. Falei, nossa, você é do Masterchef. Eu nem sabia que ele era do Masterchef. Aí ele fez uma gravação especial para o Masterchef de Natal. E aí a Paola perguntou, por que ele não agiu corretamente? Porque ele foi chamado, fez a entrevista e sumiu. Foi chamado para fazer o estágio e sumiu. Que não foi realmente uma atitude correta. E ela deu um pito nele ao vivo. E aí ele foi parar no teu restaurante. Não, antes ele já tinha feito, mas ele fez assim, 3 dias de estágio. Cozinha Sob Pressão, Masterchef, tantos programas de... Agora, Competição, né? De competição na TV aberta. Não criou um acirramento entre os chefes? Não, eu acho que se existia já um acirramento, ele é independente dos programas. Mas não acentuou? Não acho. Não acho. Eu não sinto isso. Assim, eu sinto, obviamente, que existe rivalidade Porque um entre restaurante e outro. não tem mais a avaliação apenas da crítica gastronômica. Tem a popularidade em função de um programa de TV. Sem dúvida. Então são duas famas agora É. disputando o espaço. Mas eu acho que depende de cada cozinheiro, né? De cada chefe se sentir ou não ameaçado por essa fama. Eu tô tranquila, assim. Tu não se sente ameaçada? Não. Nunca se sentiu ameaçada? Da onde tu tirou essa tranquilidade? Quem não, eu já senti inveja do trabalho dos outros. De claro, quem, por exemplo? Sei lá. Agora eu não sei, mas assim, de olhar um trabalho e falar, nossa, queria ter feito, inventado esse prato. Mas inveja de quem? Fala um chefe brasileiro que tu teve inveja. Brasileiro não, mas mais fora, não. assim. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Não pode citar nomes, né? Porque senão vai se tornar melhor notícia. não, Imagina melhor tu não. falar que tu teve inveja de um chefe. Não, mas tem gente que eu admiro muito e falo, nossa, desgraçado, fez um negócio que eu Quem queria é o desgraçado? ter Me feito. cita um. Não posso dizer. Por que tu não pode dizer? Não, mas eu nunca desejei mal a essa pessoa de jeito nenhum, mas eu acho que é instigante. É mentira as pessoas dizerem que não tem inveja. Inveja é inerente ao ser humano, né? A inveja pode virar admiração ou não. Ela pode já ser admiração Pode. e ela pode gerar um ódio ou não. Eu não tenho Eu ódio. acho que o fato de necessariamente. confessar a inveja já é transformá-la em admiração. Sim. Não, vou falar então, por exemplo, a Helena Rizzo, que eu acho, de quem eu sou amiga e é extremamente criativa, eu já senti, já olhei pratos e falei, nossa, que incrível. Já pirei no trabalho dela e continuo pirando, acho admirável, mas já senti inveja. Vamos puxar a alavanca. Olha, mais uma vez. Mais uma vez. Ai, vi uma coisa um pouquinho mais simples, né, do Não que tem, desapego. não tem mais. Epitáfio. Nossa. Mas que fúnebre. Qual seria teu epitáfio? Aquilo que vai Gente, eu sei. no túmulo, na lápide. Não, eu sei o que é, mas é muito... Não é bonito? É romântico? Eu quero ser cremada Ok, mais um motivo. pra ter um epitáfio Exato. na minha A arca. tua jarra. E combina contigo uma jarra, entendeu? Pode ser de outra pessoa? Que pode. Tô achando muito difícil. Tem uma frase do Machado que eu adoro e eu não tô lembrando ela exatamente, mas é... De todas as coisas humanas ou do ser humano, a única que tem fim em si mesmo é a arte. Acho que seria essa. Tu acredita que tu faz arte? Não necessariamente. Não. Te posiciona. Tu coloca isso no epitáfio e aí tu diz que não. Tu acredita que a gastronomia é uma arte? Nem sempre. Acho que A ela tua pode gastronomia é uma arte? ser. Nem sempre. Pode ser. Qual o prato teu que é uma arte? Ah, Sua evasiva. não, eu acho que esse menu atual é
É uma arte. arte. Acho que eu já fiz menus que eu posso considerar que foram arte. Mas a arte também, ela depende do espectador, né? Então é um momento que se dá, não é necessariamente o meu trabalho, é a hora que ele come e ele se envolve e entra naquela história. A mesma coisa quando você vai ver um quadro ou quando você ouve uma música. Eu acho que arte é um momento, não é necessariamente... Eu não sei se a máquina pensa que o fato de fazer entrevistas faz com que ela seja artista. Não sei o que ela pensa disso. Não, nem pensei nisso. Mas olha, ó, a máquina está falando, Nietzsche. Temos a arte para não morrer da verdade. Isso é bonito. É bonito. Podia colocar essa aí também. Tá Eu todo acho que a arte... influenciado, influenciável, né? Muito. Tu já quer Eu pegar sou essa? extremamente influenciável. É. Extremamente. Mas isso não é curiosidade, Não, eu tô brincando. Não sou tanto, mas eu sou. Basta ouvir um discursinho bom, eu fico ali, nossa. Eu mudo de opinião. Máquina, não atrapalha. À primeira vista. O que te se apaixonou à primeira vista? Pode ser uma cidade, um livro, um filme, Um produto. um produto, qualquer coisa. Gente, é difícil, hein? Eu me apaixonei por um mercado, chama Ver o Peso, em Belém, Sim, conheço. que é uma loucura, assim. E toda vez que eu vou lá, eu piro um pouco mais. Que tem toda aquela escolta de urubus. É maravilhoso. É. Mas aquilo, não sei, é um parque de diversões, né? Para um cozinheiro de culinária brasileira que estuda isso. Eu sempre fico... Tu sempre volta a Belém para... Sempre que dá, eu volto. Tem alguma grande cozinheira na família que te despertou a vocação? Um cozinheiro? Quem foi que te enfeitiçou? Eu tive, na verdade, uma empregada cozinheira, babá, tudo, que eu acho que foi a primeira pessoa que me influenciou. Eu tive várias, Quantos anos tu tinha? Ela me viu nascer, na verdade. Ah, foi aquela empregada, babá da tua infância. E ela, enfim, vivia na cozinha, eu vivia na cozinha com ela, meus pais saíam para jantar e a gente ficava junto, né? Era um contato muito íntimo, né? A tua mãe não cozinhava? Maternal, não. Mas minha mãe e meu pai, eu cozinhava um prato ou outro, meu pai Mas também. nada agradável. Não, era bom. Quando ela cozinhava, era bom. Eu tinha uma avó, na verdade, madrasta do meu pai, portuguesa, que cozinhava também muito bem. E era muito marcante. Também tinha muita proximidade. E os meus pais sempre amaram comer. Então, a gente come fora desde pequeno, desde os 3 anos que a gente vai em restaurante japonês, numa época em que não tinha restaurante japonês nos Jardins, só na Liberdade. Na minha casa tinha moela, fígado, enfim. Tu tá apenas se vingando nos outros daquilo que aconteceu na tua infância. É isso. É isso. E essa não, mas empregada? eu agradeço a eles por ter me obrigado a comer essas coisas. Sim, tu agradece todo o teu sofrimento. Não é? Ah, Não, eu tô brincando. Eu aprendi tudo, assim, né? Tudo que são as minhas referências. E a Dina também foi muito importante. A empregada. A Dina. E ela, qual é o prato predileto? Que tu... Ela fazia um nhoque maravilhoso. Ela tinha trabalhado na casa de um italiano. Ela fazia um nhoque mas memorável. Ela tinha histórico de restaurante. Não, ela trabalhou na casa de um italiano, não num restaurante. Ah, bom. Era uma comida caseira muito boa. E onde está ela, Enfim, a Dina? Ela tá morando na praia. Fiquei sabendo há pouco tempo, E tu na não realidade. ficaria feliz de reencontrar e comer o prato dela? Ficaria, sem dúvida. O nhoque? Sem dúvida. Seria Eu tô pra bonito. marcar. Se tivesse condenada a um único prato para toda a vida, qual seria? Ai, essa pergunta é horrorosa. É um prato que tu percebe que tu não vai enjoar. Sushi, eu acho. Sushi? E alguns pratos brasileiros. Pode ser mais de um? Não. Não, é um único prato, tu já quer o cardápio. É sushi. Então eu vou ficar com sushi. E nenhum insetinho? Não, sem insetinho.
Sem setinho. Sem setinho. Gente, mais um. Que foi, máquina? Ah! Tá acabando? Contagem regressiva, a máquina está se desligando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Teu Foi recado ótimo. final, tem aí 20 segundos para falar qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Que coisa difícil. Teu riso é lindo. Obrigada. Obrigada. Teu riso abre a fome, o apetite. Que bom, que bom. Eu não sei o que dizer. Acabou. Vai no meu restaurante, poxa. Né? Parece lá.